O governo federal pretende iniciar o debate sobre medidas de reciprocidade em resposta às tarifas impostas por Donald Trump. Só que, Igor Damasceno, há uma pressão dos setores afetados para que isso não ocorra. Eles deixaram isso muito claro nas conversas que tiveram durante aquelas reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O que está acontecendo agora que o governo vê essa possibilidade no horizonte? Conta pra gente. Mais uma vez, uma ótima tarde a você, Evandro, e também a todos que nos acompanham. 3 ministérios do governo federal vão fazer uma espécie de força-tarefa para analisar as possíveis consequências caso a lei da reciprocidade seja aplicada contra o governo norte-americano. E quais ministérios são esses? Relações Exteriores, Fazenda e também o desenvolvimento da indústria e comércio exterior. Então, Mauro Vieira, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin estão com seus técnicos. Puxa vida, vamos reconectar ali com o Igor Damasceno e já a gente vai trazer informações, porque o Igor também tem bastidor de que o presidente Lula teria ficado irritado com a demora para anunciar o plano de contingência. Alan Gani, vamos falar um pouquinho então sobre essa situação da reciprocidade. Lá atrás o governo estava colocando a reciprocidade como última alternativa bem no fim da fila. Agora, diante da dificuldade de articular com as autoridades norte-americanas, a reciprocidade volta a ganhar protagonismo. Mas a gente sabe que os setores não querem muito isso, porque eles temem que medidas de reciprocidade possam prejudicar outras questões, inclusive as importações que o Brasil faz dos Estados Unidos. Como é que você avalia essa ferramenta que está à disposição e que agora pode ser utilizada ou não? Não deve ser utilizada. A gente tem um problema, a gente vai passar a ter 2 problemas e muito maior, Evandro. Primeiro, a gente vai importar uma inflação se a gente aplicar a reciprocidade. Além do que, a gente vai prejudicar também indústrias que não são exportadoras. São indústrias que dependem de componentes, de matérias-primas, de insumos, de tecnologia americanas. Então, você vai trazer um problema que vai ser ruim para a população brasileira. É por isso, Evandro, que eu sou crítico do protecionismo. O protecionismo, ele é o oposto de livre mercado. Livre mercado tira pessoas da pobreza. Então, quando eu critico o protecionismo aqui no Brasil e critico lá nos Estados Unidos. Apesar de ter uma posição em muitos aspectos conservadoras, eu sou crítico do protecionismo. Eu acho que o que o Donald Trump está fazendo com o protecionismo, com a política protecionista dele, não tem nenhum problema em falar isso, ele está dando um tiro no próprio pé. Ele vai trazer problemas para os Estados Unidos. Vide que ele tem aproximado os países dos BRICS. O protecionismo dele conseguiu aproximar Índia da China, Índia da Rússia e Rússia da China. Quer dizer, você está fortalecendo alianças, né, de países que você outrora eram inimagináveis. Além do que você traz um problema de inflação interna para o próprio país. Ô Fábio Piperno, outros países adotaram medidas de retaliação ou de reciprocidade. E para esses países, o diálogo acabou acontecendo depois. No caso do Brasil, a retaliação pode trazer o mesmo resultado ou piora a situação? É óbvio que muita gente que decidiu enfrentar, muitos países que resolveram enfrentar, eles de alguma forma obrigaram também o governo americano a algum tipo de recuo, adiando a vigência das tarifas, reduzindo em alguns casos, enfim. Mas eu sempre insisto nisso aqui, o presidente Trump o presidente da maior economia do mundo, do país mais poderoso do mundo, mas ele não é o sujeito mais corajoso do mundo, vídeo que as humilhações que ele passou, até mesmo naqueles encontros lá com o líder da Coreia do Norte, no primeiro mandato. Agora é óbvio que você não vai sair de peito aberto retaliando de forma generalizada. Não é assim que tem que ocorrer. Eu até brinquei outro dia usando joias da Tiffany como exemplo. Você pode eventualmente sobretaxar um ou outro produto supérfluo, vinhos da Califórnia, por exemplo. Não vai mudar nada na economia do Brasil se alguém retaliar, alguém sobretaxar vinhos californianos. Mas, de qualquer forma, vai mudar muito na economia do Brasil se alguém resolver aumentar a taxação sobre insumos para a indústria, para a área de saúde, por exemplo. Então, isso não pode acontecer. Agora, vejam só,
no mundo começam a pipocar outras reações que vão, naturalmente, não só reaproximando alguns países e blocos, como aumentando uma certa onda de anti-americanismo no mundo. Eu citei há pouco o caso da Índia. A Índia está começando a boicotar produtos americanos. Olha, você imagina um mercado desse tamanho começando a boicotar produtos de um determinado país. E se aqui no Brasil, por acaso, começarem a incentivar esse tipo de medida também? Você já pensou, o mercado consumidor do Brasil é muito grande. Não que todo mundo vai aderir, mas assim, qualquer fração de público consumidor que resolva encampar um discurso desse aí, ele vai sim gerar danos econômicos às marcas americanas que aqui estão. Vamos voltar a falar com o Igor Damasceno, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa possível estratégia do governo. Conta lá. Evandro, a gente falava a respeito dessa força-tarefa que o governo federal tem feito para analisar possíveis consequências caso a lei da reciprocidade seja aplicada. E a força-tarefa é feita por uma equipe de especialistas do Ministério das Relações Exteriores, também da Fazenda e do Desenvolvimento da Indústria. E por que o presidente Lula pediu para que essa análise fosse feita? Justamente porque durante as últimas semanas, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria recebeu muitos industriais, recebeu muitos representantes dos setores produtivos e eles disseram que ficam um tanto preocupados se por acaso a lei da reciprocidade for aplicada, que pode fechar totalmente o diálogo com o governo norte-americano, algo que já não está fácil, não é uma tarefa que está sendo fácil para o governo federal. E se porventura isso pode irritar ainda mais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele encareça ainda mais os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos. Hoje nós temos uma taxa de 50%. O setor produtivo teme que a lei da reciprocidade possa fazer com que essa taxa aumente, possa chegar a 100%, por exemplo. Então, temendo essa consequência, o presidente Lula pediu, então, essa análise dos técnicos desses 3 ministérios do governo federal. Nós apuramos que, se por acaso a lei da reciprocidade for aplicada, não vai ser de forma ampla, ou seja, não seria para todos os produtos norte-americanos vendidos aqui no Brasil, mas seria para produtos específicos inicialmente. E depois de uma análise, depois para saber se realmente essas consequências ruins viriam, aí o governo poderia abrir para mais outros produtos. Mas por enquanto tudo está em análise, inclusive essa análise deve ser entregue logo depois do anúncio do plano de contingência. Evandro. Agora, o Igor Damasceno, eu vi uma apuração sua, inclusive, que está já disponível no nosso site jovempan.com.br, de que o presidente Lula ficou meio irritado com a demora para se falar ou anunciar o plano de contingência ao tarifaço, né? Exatamente. Ontem a gente entrou aqui no 3 em 1 falando de uma expectativa de que esse plano fosse anunciado após a reunião. Reunião essa que aconteceu a portas fechadas, das 5 da tarde até próximo das 8 horas da noite, no gabinete do presidente Lula. E era uma expectativa não só nossa, mas também do próprio presidente Lula, que esse plano já estivesse totalmente determinado e certo para ser anunciado, o que não aconteceu. Segundo as nossas fontes, o presidente Lula se irritou com Geraldo Alckmin e com Fernando Haddad, porque eles ainda estão mapeando pontos, eles estariam ainda mapeando algumas empresas que podem ser afetadas por esse tarifaço. Então, o anúncio que poderia ser ontem, no mais tardado hoje, não aconteceu ontem, e a expectativa é que não aconteça hoje. Então, o presidente Lula pediu mais agilidade dos 2 ministros, justamente para que todos os pontos sejam fechados e então esse plano seja anunciado. Haddad já adiantou que esse plano de contingência deve vir na forma de medida provisória, deve proteger primeiramente as empresas que vendem apenas para os Estados Unidos, aquelas empresas que vendem alimentos perecíveis, o governo federal deve comprar aquilo que não for vendido para os Estados Unidos e distribuir em escolas. Mas tudo isso só vai ser batido depois que o plano estiver totalmente fechado. O presidente Lula pede agilidade porque ele tem sido pressionado principalmente pelo agronegócio, Evandro.
Obrigado pelas informações, Igor Damasceno. Um abraço para você. Vamos trazer mais uma participação aqui da nossa audiência que tem a ver com esse assunto. Vamos colocar aqui a fala do João Manuel, que diz: a ajuda aos setores que exportam para os Estados Unidos vai ser por empréstimo? Isso não resolve a situação. Trazendo uma crítica também ao fato de que o que se vê como solução é a negociação e não medidas apenas para auxiliar os setores que são prejudicados aqui no país. Ô Bruno Musa, como é que você avalia, né, a opinião aqui do nosso telespectador João Manuel? Obrigado, João. Um abraço para você. E, principalmente, essa irritação do presidente Lula em não haver uma proposta concreta por enquanto, porque não há um entendimento ainda sobre quais seriam as medidas essenciais para auxiliar os setores. Pois é, Evandro, veja que a gente estamos atrasados em muito na definição de uma estratégia. Ou melhor, a falta de uma estratégia já é uma definição de um caminho e ele costuma ser muito mais deletério. A opinião de João Manuel vai muito em linha com o que eu falo. Eu fico muito feliz que a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão se qualificando no conceito político, econômico, para conseguir debater e entender os reais problemas pelos quais o Brasil está passando e que soluções de curto prazo, populistas, elas tendem a ocultar o problema que se intensifica ainda mais no futuro. Como o João Manuel, nosso ouvinte, acabou de falar, se você faz isso via empréstimo, esse empréstimo ele tende a ser subsidiado. Esse subsídio ele causa um endividamento muito maior e no final da semana passada o próprio governo soltou um novo relatório falando que a dívida pública do Brasil está num nível insustentável. E lembrou, inclusive, a Moody's, quando rebaixou a perspectiva do Brasil, que sabe-se lá, porque em outubro, novembro do ano passado, ela tinha subido, ela rebaixou falando, inclusive, sobre a possibilidade do governo, daqui a algum tempo, não conseguir repagar a sua dívida. Então, soluções como essa intensificam o problema, tendem a tapar com uma colcha de retalhos numa solução de curto prazo como milagrosa, que ela não existe. O custo ele vem muito maior. Portanto, quando a gente vê aqui na nossa matéria em que fala que os empresários temem que isso feche a porta dos Estados Unidos com o Brasil, eu proponho o seguinte: vamos ouvir os empresários. O setor privado ele tende a ser sempre, estamos falando daqueles que são morais, éticos, sempre, 100% das vezes, mais eficiente do que o setor público quando entra na tarefa de ser empresário. Então vamos ouvir os empresários e não o governo, porque dá para ver que o governo está completamente perdido e quando ele toma uma decisão, ele vai justamente pelo caminho errado. Rapidamente, se nós analisarmos o balanço de pagamento do Brasil, que é toda a relação que o Brasil tem com o exterior, dentre algumas outras, são duas grandes contas. O balanço de pagamentos ele é formado pela conta corrente e pela conta financeira, dentre outras menores. Se nós analisarmos a conta financeira, que é onde estão os investimentos estrangeiros diretos, os Estados Unidos eles são o principal e disparado parceiro de investimento de longo prazo produtivo no Brasil. A gente vai bater em alguém que é o nosso segundo maior parceiro comercial, se computar a Europa como países individuais, e disparado o maior parceiro em investimento em carteira, que está dentro da conta financeira do balanço de pagamentos, e investimentos de longo prazo no Brasil. Não é inteligente em números. Escutemos o setor privado. Paremos de escutar o governo que está completamente perdido. Cachorro em dia de mudança. Fala, Zé Maria Trindade. Pois esse plano ele é necessário para uma emergência ali e é financiamento mesmo, porque o governo não pode doar dinheiro assim. E principalmente para algumas áreas que podem provocar ali uma demissão em massa. Vários interlocutores do governo e até do Ministério da Fazenda dizem o seguinte: é impossível substituir os Estados Unidos. Todo mundo diz isso. Não dá para substituir. Dá para minorar ali, transferir algumas exportações para outros países, mas isso leva 3 a 4 meses. Esse plano, além de uma oferta de crédito, né, muitas empresas já estão em férias coletivas e se preparando para encerrar a atividade. O setor madeireiro está em pânico, né, porque exportava muito para lá. Mas, enfim, é uma situação muito complexa. Eu andei perguntando sobre exatamente a resposta. E o que eu tenho ouvido é de que o Brasil está com problema. E toda vez que você tem um problema, você pode solucionar o problema ou aumentar o problema. E se ele aplicar qualquer
retaliação, ele estará aumentando o problema, primeiro, das relações com os Estados Unidos e, segundo, internamente aqui, porque aumentar a taxação significa aumentar em dólar, né, aqui o valor interno e provocar inflação. Então, a torcida geral é para que não adote nenhuma medida de retaliação. Olha, eu tenho até um comentário aqui interessante que chegou também pelas nossas redes sociais. O André Selvati, ele traz o seguinte: os Estados Unidos querem a direita forte nas Américas, já tem a Argentina e querem o Brasil. Não tem nada de comercial nessa relação, é apenas política ideológica. Obrigado, André Selvati, pela participação, telespectador que sempre está conosco aqui no 3 em 1. Você concorda, Gani? Concordo, é uma espécie de reedição da doutrina Monroe, a América para os americanos, né? E o Trump, num instrumento que ele tem de pressão, utilizando as tarifas, ele procura fazer isso. Então, o Brasil optou, como o Musa bem colocou anteriormente, né? O Brasil optou, principalmente nesse governo, num alinhamento maior à China, né? Aos países ali dos BRICS, principalmente a China. Os Estados Unidos, principalmente Donald Trump, entendem que estão perdendo o Brasil para a China e aí utiliza o instrumento de pressão, que é a tarifa protecionista. Você concorda, Piperno? Claro, o que o nosso amigo escreveu aí ele está dizendo o seguinte: há claramente uma reedição da Guerra Fria. É isso que está acontecendo. Então, o fato de que, por exemplo, o Brasil está só um país rebelde, um país que não aceita essa subserviência, é verdade, sim, isso é muito de verdade, mas também tem o fator da política interna. Eles não se conformam com a punição de um aliado ideológico, até porque aqui no Brasil a justiça funcionou e não se afasta promotor que investiga na marra, porque lá, por exemplo, foram afastados os promotores que estavam investigando o 6 de janeiro. Aqui, isso é impensável. O ordenamento jurídico do Brasil não permite esse tipo de intervenção. Olha, eu quero até saber aqui do Zé Maria Trindade, porque apareceu, e agora às 5h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Apareceu um comentário aqui, Zé Maria Trindade, eu queria ouvir sua opinião. Dudu Pedreira pergunta: queria entender por que o ego do atual presidente o impede de negociar com os Estados Unidos. Seria a solução mais lógica à crise que se instalou, mas parece que o governo se aproveita dessa situação. O que você acha, Zé? Pois o ego de um político é uma coisa assim hipertrofiada a limites que a gente nem conhece. Eu costumo dizer que político, quando morre, o corpo vai no caixão e o ego num caminhão. É uma coisa bem conhecida mesmo. Mas nesse caso ali, tem uma relação muito ali de conselhos ao presidente Lula de não entrar no embate, porque esses diálogos com o presidente Donald Trump, né, eles têm provocado saias justas. E se houver uma provocação, a impressão que se tem é que o presidente Lula não vai engolir em seco e colocar a viola no saco, vai reagir e a situação pode ficar pior. Então, assim, levaram ao presidente o seguinte: é inevitável, né? Essa história aí do tarifaço é inevitável, não tem mais como recuar. O que se pode tentar é colocar alguns itens nesta lista de exceção e pronto, e não adianta ligar para ele para ouvir em impropérios, que vai ouvir. Esse relatório é muito importante, que ele tem em mãos e mostra o que está acontecendo aqui no Brasil.